Fala, Barolo, tudo E bem? aí, meu irmão, beleza? Desculpa aí, não sei o que Jóia, acontece. você. Aliás, eu ia perguntar para que se alguém souber, eu já fiz todas as Ah, mudanças no aplicativo aqui para autorizar, permitir. E aí o que acontece? Quando eu participo, a minha câmera trava. Tanto nessa conta como na conta do Boteco do Barolo, fica a imagem frisada minha, só entra o vídeo. Se alguém souber o que significa, como resolver esse problema, que eu já resetei o celular, já fiz tudo, comecei tudo de novo e não resolve. Mas aí a gente resolve eu desse vi você jeito. falando. Não sei se faz Ah, alguma tranquilo. diferença para vocês aí. Para mim tá ótimo. Só grava pra gente registrar, tá? Porque para nós aqui é algo bem diferente aqui para família de Uberaba, da região, Ah, legal, esse legal. vídeo com você aí, Legal, né? legal. Vamos E lá, vamos falar do São Paulo. Acabei de postar um vamos lá, vídeo. Barolo. Acabei de postar um Hum. vídeo falando da candidatura do Marco Aurélio aí, que agora ele vem com tudo, né? Então, eu tava nós também estamos conversando bastante sobre o Marco Aurélio Cunha, sobre o Casares. Eu pela conversa que nós temos no grupo nosso, do WhatsApp, o grupo está lotado, não tem ninguém mais para entrar. É, o sentimento é o seguinte: seja lá quem for quem vai entrar, não vai mudar muita coisa, porém, a torcida é para que os dois deem certo. Porque o Casares já está lá dentro, o Marco Aurélio já foi do time do Leco, então acaba que a gente não sai muito daquele time. E como a gente não tem, como nós não temos poder de voto, o que nos resta é torcer, né, o Barolo? Exatamente. Esse é o problema, é que eu sempre falo também, né? A gente não tem muito para onde correr. Mas eu acho que o Marco Aurélio, pelo histórico do Marco Aurélio no São Paulo, eu acho que é um melhor candidato. Porque é um cara que tem uma história no São Paulo, ele foi campeão pelo São Paulo. Hoje ele é oposição do Leco. Então ele trabalhou com o Leco, foi da chapa do Leco, e viu que o Leco fez um péssimo trabalho, tanto que hoje ele é oposição ao Leco. Então eu acho que desses candidatos aí, se ele mesmo se oficializar mesmo essa candidatura dele, eu acho que ele é o melhor nome. Eu acho que o Casares é mais do mesmo. As pessoas que conhecem Então, bastante os bastidores do São mas, Paulo dizem que é mais do mesmo. Então eu acho mas nesse Barolo, sentido. eu vejo também que o Barolo, eu vejo também que até quem está do lado do Leco sabe que ele fez uma péssima gestão. Porque, óbvio, ele entrou também substituindo o Aidar. E É, pior que aquilo também eu acho que não teve, né? mas foi bem parecido, né? Em termos de resultado, o Leco foi o pior É. da história. Em termos de resultado, ele foi o pior da história. Então, em termos de resultado, em termos de besteira, tem o Aidar aí para concorrer com ele. Mas em termos de Uhum, resultado, mas os dois foram. Para mim, desde que o Juvenal rasgou o estatuto lá do terceiro mandato, que forçou a barra para ser eleito no terceiro uhum. mandato, para mim já vem de lá. As cagadas já vêm de lá, entendeu? Isso A não é de bagunça agora. começou aí, né, Barolo? Exatamente. A decadência toda começou lá. Você lembra que antigamente o São Paulo era vanguarda, o São Paulo era moderno. Depois, aí o que acontecia? A gente tirava sarro do Mustafa Contursi, que era um cara folclórico. A gente, Uhum. a gente tirava sarro do Dualib, que era um cara folclórico, do Citadini, Deurico Miranda. do Eurico Miranda. Depois do advento juvenal, a gente que passou a ser folclórico. O São Paulino passou a ser Uhum. zoado por causa dele, que ele era folclórico, que é bala, que é balinha, sabe? Aquelas coisas ridículas de um coronelzão ultrapassado que Exatamente. rasgou o estatuto para se manter no poder, cumprindo a cartilha do rebaixamento, que todo time que cai para a segunda divisão cumpre uma cartilha. Desses capítulos da cartilha é o presidente se perpetuar no poder, aconteceu Uhum. outra característica é corrupção, aconteceu na administração do Aidar, contratações erradas, inexplicáveis, como aconteceu na era Leco. Então, desde que isso aconteceu, o São Paulo vem cumprindo todas as etapas para o rebaixamento, né? Para acabar na segunda divisão. Até você comentando de contratação, o que às vezes enche a nossa cabeça de questionamentos com relação à venda de atletas, não são exatamente as vendas. Nós sempre discutimos isso. Poxa, tem que vender, precisa da grana? Ok. Mas como que você vende um atleta, como por exemplo aconteceu lá
David Neres, Luiz Araújo, outros aí que eu posso que eu vou esquecer agora, mas enfim. Aí você pega e gasta com Marcos Suel, você compra. O problema é o investimento que vem, não é a venda que está sendo. Pô, São Paulo vende bem pra caramba. Mas aí chega e contrata uns pernas de pau aí que não dá para entender nada. Você fala, poxa, ô Barolo, o São Paulo gastou 10 milhões num goleiro. Exato. No Jean, que nunca jogou. Um goleiro horroroso. Eu acho que o que acontece é o seguinte, o São Paulo há muito tempo, que Cotia é o patrocinador master do São Paulo, né? Se não fosse Cotia, o São Paulo já teria falido. O maior patrocinador do São Paulo é Cotia. Então, os jogadores são criados lá justamente para para vender jogadores, tirar o time do buraco. Essas gestões que a gente comentou agora há pouco, essas gestões todas são formadas principalmente por um bando de incompetente. Eu não posso dizer que eles são desonestos, porque eu não tenho prova, não vou ser leviano de falar que os dirigentes do São Paulo são desonestos. O que eu posso falar é que eles são muito incompetentes. Então, por exemplo, como é que você explica a contratação de um Maxwell, de um Jean, de um Everton Felipe, de tanto cabeça de barco, Calazans, de tanto cabeça de barco? O próprio Diego Souza. Exato. O próprio Diego Souza. Não que ele seja ruim, mas gastaram muito dinheiro num jogador que depois que virou o que virou. Então, essa incompetência vem do que acontece. O São Paulo contrata treinador sem uma diretriz. Então, uma hora contrata um tranqueiro, outra hora contrata um cara que joga pra frente, outra hora contrata um estrangeiro que pensa totalmente diferente, aí o estrangeiro vai treinar uma seleção, contrata... Olha a lista de treinadores que o São Paulo contratou nos últimos 10 anos. Ah, troca muito de técnico, troca muito de técnico. Beleza, troca porque contrata mal, porque contrata técnico meia boca. Baresi, Pintado, Doriva, Jardine, olha só, e cada um com uma filosofia diferente. Aí cada um chega e pede para a diretoria a contratação de determinados jogadores. Aí os caras contratam e mandam o técnico embora. Aí fica com aquele monte de cabeça de bagre que foi pedido pelo treinador que já saiu. Chega um treinador, não gosta daqueles jogadores e pede mais contratações. Isso vai virando uma bola de neve. Hoje, por exemplo, a gente tem o maldito do Calazans, esse jogador ridículo, que está lá porque o Cuca pediu. O Cuca pediu, beleza. Só que eu até falei no vídeo hoje. O Cuca pediu, só que o Pássaro admitiu que eles conversaram com um monte de gente sobre o Calazans. Por exemplo, conversaram com o Fernando Diniz, que era técnico do Fluminense, onde jogava o Calazans. E todo mundo aprovou a contratação do Calazans. Então, quer dizer, mais um cabeça de bagre contratado por um treinador que não está mais lá. Então agora está o Diniz, que não quer o Calazans mais. Então é o cara que está encostado lá, ganhando uma fortuna, treinando em separado, o virgem que nunca fez um gol como profissional. Então é uma sequência de cagadas, uma sequência de incompetências. Então o São Paulo não está nessa situação à toa. Não é, o que está acontecendo com o São Paulo está aí, está explicado. É só você pegar o dinheiro jogado fora, é só você pegar as contratações, é só você pegar o critério para trazer treinador, para mandar embora treinador. Não é por acaso que acontece isso, não é por acaso. Não é por acaso que tem um péssimo marketing, é tudo errado, tem um monte de coisa errada. Ô Barolo, e às vezes você tem um bom jogador no elenco e vê um Calazans chegando, desmotiva o jogador, às vezes desmotiva até o elenco. Exatamente. Então o problema do São Paulo é falta de competência. E a competência vem de cima. Se você tem um clube administrado pelo Leleco sem caneco, você quer que o time seja vitorioso como? O cara que nunca administrou nada na vida. O cara que não tem histórico de administração, não tem nada. Então, assim, aí o cara... Ele é advogado, né? Então, aí o cara coloca o cara para cuidar do departamento de futebol amador, que é dentista. Então, sabe, assim, porque dá um cargo pro cara, ele vai te ajudar com os conselheiros a segurar a oposição. Então é gente errada no lugar errado. Colocou lá o Ricardo Rocha para ser testa de ferro, o Lugano para ser testa de ferro, o próprio Raí para ser testa de ferro. Um bando de competente. Por isso que eu falo, se o futuro presidente do São Paulo, seja ele quem for, tem que trazer para si pessoas competentes. Não adianta só você ser apaixonado pelo São Paulo. Se for ser apaixonado pelo São Paulo, qualquer torcedor pode ser presidente. Não é assim. Tem que ser um cara apaixonado pelo São Paulo que seja competente e que saiba trazer as pessoas competentes para trabalhar do lado dele. Deixa a vaidade de lado. O Leco saindo abre porta para o Muricy voltar, abre porta para o Rogério Ceni voltar. Não estou dizendo no lugar do Diniz, estou falando para o Rogério Ceni voltar em qualquer cargo. Abre espaço para um cara sério como o Muricy voltar. Porque esses caras vão embora. O cara que é competente, o cara que tem capacidade, quando ele vê o Leco que comanda, ele vai embora. O cara não pode se sujeitar. Por isso que eu tenho uma postura muito crítica em relação ao Raí. O Raí, o ídolo que foi, olha que o presidente de São Paulo é o Leco, ele não pode ficar lá como testa de ferro.
Você fala, ô Leco, desculpa, você é muito ruim, eu vou embora quando tiver um presidente melhor. Então você fica meio cúmplice desses caras, entendeu? Por isso que eu tenho sérias ressalvas com o Raí em relação a ele ser dirigente do São Paulo. Lugano, esses caras. Ele podia ter se posicionado quanto a essas contratações, né, Barolo? Porque, Então, poxa, o Raí entende de futebol. Ele vai chegar e vai falar, poxa, paga 10 milhões no goleiro, não dá certo, depois paga 20 no outro. Isso é incompetência, o Raí não é incompetente, ele entende de futebol, mas que todo mundo junta aqui. Aí me contrata um Calazans, o Lugano me traz o Carneiro. Fala, então, pô, mas não é possível um negócio desse. é isso. Eles entendem de futebol, eles jogaram bola, sabe que quando o nego é ruim, o nego é bom. Então, mas aí esses caras ficam reféns do Leco, eles são peças de ferro do Leco, e quem decide é o Leco. Na verdade, quem bate o martelo é o Leco. O Raí até fala, o Lugano até fala, mas quem bate o martelo é o Leco, que é extremamente incompetente. Tá aí, os números estão aí. Não é uma opinião, não é um palpite o Leco, os números estão aí. Em termos de resultado, é o pior presidente da história do São Paulo. Então não dá. Exatamente, não dá. sem dúvida. Você vai ser campeão como com o Leco, como presidente? Não dá, não é à toa que as coisas acontecem. São Paulo não está nessa fase à toa. Azar, enterraram um sapo no Morumbi. Depois aquele jogo do Tigre lá que não tem nada disso. É incompetência de um monte de gente que está lá há muito tempo. Não tem explicação, não tem mistério. É incompetência. Ô Barolo, você falou aí do Muricy, eu lembrei de uma coisa que eu sempre fico com isso na minha cabeça. Será que um dia o time o clube, São Paulo Futebol Clube, vai ter condições de montar um elenco sem estrelas e ser campeão, como foi o início de 2005 até o título brasileiro de 2008? Porque de 2008 para 2009 já começou a contratar o Washington, e aí depois veio... Não que o Washington tenha sido ruim, ou que ele é ruim, não, mas até o momento que São Paulo não contratava estrelas, porque a maior estrela era o Rogério Ceni, só que antes de 2005 ele comeu o pão que o diabo amassou no São Paulo também. A gente não pode esquecer disso, porque eu acompanhei o Rogério desde a época que ele era reserva do Zete e começou em 96 como titular. 97, né? Se eu não me engano. Mas foi um elenco sem estrelas, e foi ao topo, foi ao Mundial, foi 3 vezes campeão brasileiro, e foi um elenco que não tinha estrela. Hoje teria condições de fazer isso? Então, ou não tem mais jeito? Precisa de uma estrela. Se você pegar historicamente o São Paulo, os maiores times do São Paulo, os times de maior sucesso do São Paulo, eles têm uma coisa em comum. Era uma mescla de jogadores experientes, jogadores até considerados estrelas, jogadores experientes e jogadores da base, formados na base. Esses jogadores mais experientes, tanto jogadores experientes como jogadores da base, eles tinham uma coisa em comum. Era a identificação com o São Paulo Futebol Clube. Então, sei lá, você pega desde a época do Cilinho, lá atrás. O Careca era um puta cara experiente que tinha uma identificação com o São Paulo. O Dario Pereira e o Oscar, que eram os zagueiros daquele. Eu vi esses caras jogarem, eu era criança, mas eu vi jogar. Tinha uma puta identificação com o São Paulo. E os moleques que vinham, Miller, o Silas, o Sidney, mesmo da base, já tinham uma identificação com o São Paulo. Aquele time foi um exemplo de sucesso. O time que veio depois, os times que vieram depois, pode reparar, são sempre jogadores da base junto com jogadores experientes. Os jogadores de 2005 eram assim, tinham jogadores que o São Paulo ia buscar porque tinha um trabalho de observar jogadores que eram muito bom, depois que decaiu também com o próprio Wilton Cruz, que era muito bom, depois ele se acomodou, e depois ficou anos o São Paulo sem trazer ninguém, outro que se acomodou. Então o São Paulo sempre teve essa característica, jogadores da base mesclados com jogadores experientes. Sempre deu certo. Nunca foi um time só de estrelas, nunca deu certo, um time só de estrelas. Pega o time de 2018, o time que ficou na liderança do Campeonato Brasileiro. Qual jogador daqueles era identificado com o São Paulo? O Nenê era identificado com o São Paulo? O Diego Souza, que jogou em 15 clubes em 15 anos? Um clube diferente a cada ano nos últimos 15 anos? Nenhuma identificação com o São Paulo Futebol Clube. E não adianta também, na minha opinião, tá? É só uma maneira que eu vejo futebol, não sou dono da verdade. Não adianta nada você, no desespero, colocar 8 moleques da base para tentar salvar o time, para tentar trazer um título. Não adianta você jogar a responsabilidade nas costas de um Elinho, que é um jogador fraco, que não está pronto para ser protagonista do São Paulo. A culpa nem é dele, ele é um jogador, ele tem limite. Ele tem limitações como jogador. Não adianta você colocar nas costas de um Antony a responsabilidade de ser campeão.
Essa mescla é importante, essa mescla de jogadores experientes com jogadores revelados na base. E isso sempre deu certo no São Paulo. Isso dá para ser resgatado agora até com o próprio Diniz, por que não? Quando o Diniz foi contratado, eu falei, ele pode ser o mesmo fracasso que ele foi no Fluminense e no Atlético Paranaense, ou pode resgatar a vanguarda do São Paulo, de ser um jeito diferente de jogar, misturando o Daniel Alves, que é estrela, é torcedor do São Paulo, colocando o Hernanes, o Volpi, que já está criando uma identificação com o São Paulo, o Bruno Alves, que já tem uma identificação com o São Paulo. São jogadores que estão criando uma identidade com o São Paulo junto com os meninos da base. Só que, para acontecer isso, tem que ser campeão. Não adianta nada o Volpi ser o melhor goleiro depois do Rogério Ceni se não for campeão. Não adianta nada o Igor Gomes ser o novo Kaká se não for campeão. Não adianta nada o Fernando Diniz ser campeão de posse de bola e de chute a gol se não for campeão. O São Paulo precisa de título. Agora a gente precisa ser campeão. Ser campeão tira o peso da zica, tira o peso da fila, dá para o Diniz trabalhar com tranquilidade, dá para os jogadores trabalharem com tranquilidade, a torcida fica menos indignada, todo mundo vai ter menos paciência. Com o novo presidente, quem sabe a gente pode resgatar os caminhos de glória. Porque não adianta, se não tiver uma mudança profunda, lá de cima para baixo, o São Paulo vai ganhar o Campeonato Paulista aqui, aí passa 5 anos, ganha um brasileiro, aí passa 8, ganha uma Sul-Americana. Não vai ser o São Paulo que a gente está acostumado a ver, que eu fui acostumado a ver. Então precisa de título. Eu acho que está criando um caminho. Vamos ver agora com essa eleição que vai acontecer. Vamos ver com o resto do campeonato que vai acontecer. Mas, assim, a gente precisa urgente de um campeonato, precisa urgente de um título. E que se mantenha treinador, que se mantenha jogador, que não se contrate mais tanto cabeça de bagre, que não se jogue dinheiro na lata do lixo, que busque jogadores identificados com o São Paulo, que se cobre esses caras, porque no São Paulo é um resort, que não tem cobrança, que cada um faz o que quer, que onde você pode admitir, eu falo toda hora isso, onde você pode admitir que depois de uma derrota no clássico na Arena do Corinthians, vem o seu Reinaldo, que é um dos líderes do time, e fale, vida que segue. Como vida que segue? Vida que segue o cacete. Vocês não ganham 10 jogos dos caras lá, nunca conseguiram ganhar do Corinthians lá. Não é vida que segue. É a mesma coisa que falar, né? É a mesma coisa que falar assim, meu salário tá na conta. Exato, exatamente. O que me irrita muito no São Paulo, assim, nos últimos tempos tem me deixado louco de ódio, essa falta de esse conformismo com a derrota. Perde, sai dando risada. Vai lá, abraça o outro jogador do time, sai dando risada. Tomou de 3-0 na Arena do Palmeiras, sai dando risada, troca a camisa, o outro põe a camisa do rival. Sabe, esse tipo de coisa que eu não aceito no jogador do São Paulo. Você teve a Legends Cup aí, você viu os caras no amistoso, o Bordão quebrou o nariz no amistoso, e o Muricy, você quebrou o nariz, não quebrou o pé, continua jogando. Esse tipo de coisa não existe mais no São Paulo. Isso que eu sinto muita falta. Esse ódio quando perde, essa vontade de ganhar dos caras na arena dos caras. Para mim, lembra 2018? 2018 acabou o campeonato, o Diego Souza tinha feito 12 gols, artilheiro do campeonato, 100º gol dele em campeonatos brasileiros. Jogou em 14 clubes nos últimos 14 anos. Acabou o campeonato, o São Paulo caiu na pré-Libertadores, que perdeu da Chapecoense no último jogo. O Diego Souza teve a cara de pau de falar: o nosso objetivo foi cumprido. Como foi cumprido o objetivo, Diego Souza? O São Paulo foi líder do campeonato, não classificou nem para a Libertadores direto. Foi cumprido o objetivo dele. Ele fez 12 gols. Se ele jogasse no Botafogo, né? Exato, foi cumprido o objetivo dele, pessoal dele. Ele foi o artilheiro do time e fez o 100º gol do Campeonato Brasileiro. Então não adianta. Se não tiver jogador idêntico, que se incomode quando perde, que fique puto, quando o torcedor fica, como a gente fica quando perde. Não é vida que segue e nem trocar camisa com o rival dando risada. Enquanto eu acho que o espírito tem que mudar, eu acho que o Daniel Alves é importante para isso, ele pode ajudar, ele é um cara, o Juan Fran é um cara importante, o próprio Thiago Volpi é um cara importante. Esses caras estão tentando resgatar essa coisa do São Paulo, do cara ficar indignado, saber o tamanho que é o São Paulo. Você acha que o Calazans sabe o tamanho do São Paulo? Você acha que o Calazans tem noção do clube onde ele joga? Então você não pode contratar um cara desse, entendeu? Barolo, a questão até do Calazans, eu vejo que ele não sabe o tamanho dele, na verdade. Porque ele acha que ele está num patamar que ele não está. Isso acontece com muito atleta. E isso aí acaba fazendo com que eles sejam snobs. Na minha opinião também. Assim como torcedor como você. Ô Barolo, uma coisa que você sempre bate na tecla nos seus vídeos, e nós, quando recebemos, porque quando acabam os jogos do São Paulo, vou contar uma pequena história aqui sobre o grupo nosso lá e os outros grupos
que nós participamos do São Paulo. Acaba os jogos do São Paulo, a sequência nossa, normalmente, está sendo assistir os melhores momentos e esperar seu vídeo. Não estou puxando o saco, não, é isso mesmo, tá? E aí, nós já quebramos o pau durante o jogo. Um discordando do outro, nós estamos até com saudade dessas brigas que existem durante o jogo nos grupos de WhatsApp. Aí quando vem seu vídeo, aí começa outra briga. Por quê? Não por sua causa, mas discutir a sua opinião. Isso acontece demais, demais. Pô, o Barolo não pode falar isso, não, ele tem que falar mesmo. Só que, aonde que está o jogo de discordância que eu tenho visto, que eu tenho analisado por fora, na maioria dos vídeos? Se trata de um confronto de gerações. Exato. É isso. As gerações mais antigas, que viu o São Paulo vencer, que pegou ali a década de 80, de 90, e que pegou ali a 2008 e que está até hoje, eles sabem o que era o São Paulo. E hoje um jovem que tem aí 23 anos, ele devia ter 10 anos em 2008. Então, ele não sabe o que realmente é a história de glória do São Paulo, a sequência que ele tinha. Em 92, 93, nós somos campeões mundiais. Em 94, numa derrota assim, triste. As pessoas não entendem. O que foi aquela derrota de 94? Para mim foi o fim de uma era. Tanto que eu chorei aquele dia que o São Paulo... Eu chorava, eu era uma criança quase. Era criança. Mas eu chorava igual criança, porque assim, e meu pai palmeirense, ele falou assim, poxa, eu tô sentindo pelo meu filho porque parece que é o fim de uma era, que era a era Tele. E de fato, acabou aquela era ali naqueles pênaltis contra o Vélez Sarsfield. Só que aí, você para pensar, em 94 mesmo, chegamos até as quartas de final, se eu não me engano, do Brasileiro, perdendo para o Guarani. Em 95 já não estava um time legal, a gente ainda torcia, não ficava naquela expectativa. Em 96 também já. Aí começou uma certa mudança, fizeram várias trocas com o Cruzeiro, se eu não me engano, entre 95 e 96, quando veio o lateral esquerdo o Serginho. Em 97, o São Paulo foi vice-campeão paulista contra o Corinthians. Em 98, ganhou do Corinthians, daquele Corinthians que foi o mesmo de 99 e 2000 praticamente, ou seja, foi um time que bateu de frente, foi um time que brigou, mas você vê que a distância de tempo entre, por exemplo, 94, que foi um finalista, e poxa, o Barolo, em 97 nós chegamos numa final de Campeonato Paulista com o Cláudio de lateral. Em 98 fomos campeões, com o Zé Carlos de lateral, eu adorava aquele cara no São Paulo. Depois sumiu, não sei quanto aconteceu com ele. Mas em 99 teve aquela semifinal épica com o Corinthians, que o Raí errou os 2 pênaltis, mas, poxa, foi um jogo brigado. Foi o melhor time da história do Corinthians, na minha opinião, aquele time de 99. Mas aí, você vê, 98 ganhou o Paulista, 99 não ganhou, mas em 2000 já foi campeão paulista de novo. E aí, em 2002, surgiu o Kaká. Me ajuda a lembrar se eu tô enganado, viu, Barolo? Aí em 2002 surgiu o Kaká, montaram um time lá legal com Oswaldo de Oliveira, foi líder do campeonato inteiro até vir a segunda fase, e fomos eliminados por um Santos que estava iluminado com Robinho e Diego. Em 2003 o Kaká sai, e 2004 começa uma nova fase do São Paulo. Quando entra o Leão, quando entra o Cuca, monta uma base, vem o Leão, dá uma ajustada, o Leão sai em 2005, vem o Autuori, e aí começa um padrão tático que os técnicos obedeceram por vários anos. Creio que até no meio de 2009, se eu não me engano, quando entrou o Ricardo Gomes, e aí começou a virar bagunça de novo. Mas o que eu queria deixar no entendimento aqui, entre nós e quem está assistindo, é esse confronto de geração. Porque a gente está acostumado a ver o São Paulo finalista, ao São Paulo brigar, ao São Paulo perder, mas perder se matando. E aí, agora estamos todos esses anos perdendo e pensando, poxa, tem que esperar o time entrosar, tem que esperar. E aí, quem te vê puto nos seus vídeos,
sabe do que você está falando porque viveu junto com você a década de 80, de 90 e os 2000. E aí vem esse confronto de gerações, que a gente até no grupo tenta administrar, porque o grupo tem regras. Existem regras, é só futebol que pode falar, não pode falar de política, tem um monte de regra lá no grupo. Então, o grupo é do São Paulo, não pode entrar outro torcedor, enfim. Então, o Barolo, não sei se você concorda comigo que existe esse confronto de gerações e que nós não podemos aceitar esses torcedores mais novos aceitarem o que está acontecendo com o São Paulo. Porque então, isso não é o São Paulo. Você imagina, eu fico imaginando se naquela época, se nos anos 90, se nos anos 80, tivesse rede social, como é que seria o São Paulino, como o São Paulino seria insuportável nas redes sociais. Porque eu lembro que essa época de 92, 93, eu não discutia futebol, eu não falava de futebol. Eu tinha uns amigos meus falando de futebol, eu falava, vocês conversam de futebol aí porque vocês jogam futebol, o São Paulo é outro patamar, não tem discussão. Hoje você discute, porque o time é melhor, o time é pior, o meu time tem tantos títulos, não tinha discussão. Meu time era que tinha mais Campeonato Brasileiro, que tinha mais Libertadores, mais Mundial, não tinha discussão. Essa soberba que fala do São Paulino é que nem quem não viveu, pena para quem não viveu. É justamente isso. Não tinha graça a falar de futebol, porque o São Paulo era campeão todo ano. Um outro título que disputava e perdia, a Copa do Brasil lá de 2001. Mas era sempre protagonista. O São Paulo sempre foi protagonista. O Corinthians era uma piada até 2012, 2010. O Corinthians era uma piada. O Corinthians nem era um rival tão forte do São Paulo assim. O rival do Palmeiras, historicamente. O Corinthians cresceu agora, nos últimos anos, que virou esse tabu. Imagina, quando que eu ia imaginar um tabu contra o Corinthians? Contra o Corinthians a gente tem tabu. Então hoje, a geração mais nova, que acha que o Lucas Moura é o maior ídolo que já jogou no São Paulo, não é culpa deles, eu não estou culpando essa molecada não. Falam que é Enzo, eu não gosto disso, acho que é falta de respeito com os mais novos. Eles não têm culpa que eles não viram. Aí você pega os moleques que viram a Legends Cup aí, não entende a grandeza do São Paulo. Eu vi o Careca jogar, que pra mim jogou mais que Romário, jogou mais que Ronaldo, eu vi o cara jogar de perto. Aí eu não posso aceitar o Trellis vestir a camisa do meu time, eu não posso aceitar. Eu que não discutia futebol, porque o meu time era tão grande, porque tinha o Careca, que jogou Copa do Mundo, que era um gênio. E tem o Trellis como centroavante, tem o Carneiro de centroavante. Então não dá para eu aceitar quieto, entendeu? Muita gente fala que eu só reclamo, principalmente os mais novos, você tem razão. Que eu só reclamo, é que eu vi os caras jogarem, eu vi a grandeza do São Paulo, eu vi que dava dó de conversar com o corintiano. Eu falo, vocês não têm nem estádio, isso não dá para conversar com vocês, vocês não têm título. O título mais importante do Corinthians até 90 era o título paulista de 77, muito discutível. Então não tinha patamar para o São Paulo, não tinha aquele time do Flamengo do Zico, era um rival, aí o Palmeiras sempre na nossa cola e tal, da academia. O resto era muito grande a diferença. Imagina, você falava de Atlético Mineiro, de Cruzeiro, imagina, era o São Paulo e o resto muito abaixo. Então hoje você vê o time que não ganha do Atlético Paranaense, não ganhava até pouco tempo na Arena dos caras, o Atlético Paranaense, não ganha do Corinthians na casa dos caras, não ganha do Corinthians, não ganha do Palmeiras na Arena dos caras, a gente ia lá no Parque Antártico, só pecava eles toda hora. Então eu não consigo me conformar, entendeu? Eu não consigo me conformar de ver levanta a plaquinha para substituição entre o Calazans, entre o Elinho. Eu não consigo me conformar. E eu não vou me conformar, porque eu sei a grandeza que é o São Paulo. Eu sei o tamanho que é o São Paulo. Eu tenho muitos amigos mais novos, eu trabalho com um monte de gente, conheço um monte de gente mais nova, que me fala, quando o São Paulo perde, os caras falam para mim, Barolo, é assim mesmo, é o São Paulo. Fala assim mesmo, cacete, cara. O São Paulo não é isso. O São Paulo não é ser humilhado. O São Paulo não é não ganhar clássico. Imagina, o São Paulo jogou 50 clássicos, ganhou um fora de casa, cara. Isso é inconcebível. Na minha cabeça, não entra na minha cabeça. É inacreditável. E eu vejo muitos dos moleques que estão lá no São Paulo hoje, jogando no São Paulo. Tá bom, perdeu o clássico. Sai dando risada, sai abraçado com o rival. E eu vou ter sempre essa postura indignada, não adianta. Não é que eu sou nervoso, não é que, imagina, eu só fui alegre pra cacete com o meu time. Eu passei anos. É indignação. Exato. Eu passei anos sem nem falar. Meu pai era palmeirense, eu nem conversava com ele. Eu falava, não quero nem falar com você, não quero falar de futebol. Você fala sozinho, aí depois a gente discute. Porque não tinha graça conversar com você sobre futebol. E aí eu sou obrigado a aguentar o Trellis, nego falar que o Hudson joga bola. Eu vi o Cerezo jogar, o Falcão jogou no meu time. O cara vem falar que o Hudson é raçudo. Pelo amor de Deus. Não dá pra ficar quieto. O cara que vem falar que o Rodrigo Caio é zagueiro.
Pelo amor de Deus, não dá, não dá. Eu não consigo ficar quieto. Eu sei que muita gente não gosta de mim por causa disso, não tem problema nenhum. Não vai reclamar com Deus, como dizia Mano Brown. Mas eu vou ter sempre essa postura. Não dá para aceitar um time que está 200 anos sem ganhar título. Não dá para aceitar isso. Não dá. Eu não vou ter sempre essa postura. Ô Barolo, eu sempre tive vontade de perguntar a alguém que tem uma influência aí para o torcedor de São Paulo. Eu acho que você é a pessoa certa para me responder isso. Quem foi o melhor técnico do São Paulo, tirando Tele Santana, Muricy, Leão e Paulo Autuori, de 90 para cá? Cara, o São Paulo teve bons momentos com alguns bons treinadores. Não vou lembrar de cabeça agora, mas você pega as campanhas, eu acho que o trabalho do treinador do São Paulo, dependendo do time que o São Paulo tinha, o treinador era coadjuvante, tinha tantos jogadores bons, eu vi o Cilinho cuidar dos moleques, enfim. Hoje em dia existe uma diferença entre treinador e técnico, né? Tem o treinador e tem o técnico. Tem aquele cara que vai ficar, ele dá o treino lá, que o cara dá 300, faz 12 cruzamentos, 13 chute a gols, aí o índice de não sei o que dele tá desgastado, então ele não vai treinar. É o cara que vem com uma pranchetinha e fala, você vai jogar ali, aqui, ali. O treinador de antigamente, ele cuidava do jogador. Você pega o Tele Santana, ele ensinou muita gente, ele criou cidadão. Ele criou homens, não era um cara preocupado em ir lá e ganhar dinheiro e falar de tática, e 4-2-3-1, é a tática do celular, né? 9-3-4-1-5-2. Não era, o cara preocupado com o jogador, o cara que treinava fundamento. Eu vi um treino do Tele Santana ensinando o Cafu a cruzar, xingando o Cafu não acertava um cruzamento. Qual o treinador que faz isso hoje? Ah, o Diniz, que é psicólogo, tá, beleza, mas falta isso. O jogador não treina falta mais, porque o DH dele, da perna, vai desgastar. Por isso que não tem gol de falta. Os caras não treinam fundamento, não tem... Mas você acha que isso deve-se muito aos treinadores ou ao perfil dos atletas de hoje em dia? Eu acho que junta tudo. Hoje o que acontece é o seguinte, muita coisa acontece nos clubes grandes é assim. Você pega o moleque da categoria de base. Ah, é uma estrela que despontou na categoria de base. O moleque com 15 anos já tem assessor, o cabelinho dele tá cortado na régua, o Instagram dele não sei o quê, tá bombando, a chuteirinha vermelha que é o chapinha do Hudson. Que a chuteirinha Aquela vermelha... chapinha do Hudson, eu falava, eu nunca vou ver o São Paulo campeão na minha vida, tendo um capitão que faz chapinha na porra do cabelo. Aí você pega a chuteirinha vermelha, e esses caras com 15 anos, ele já tem todo esse staff. O diretor chega pro treinador e fala assim, ó, com esse aí você não mexe, porque esse aí vai ser vendido, vai salvar o nosso buraco, a nossa dívida. E esses moleques crescem desse jeito, sem identificação com o clube, sem amor à camisa, já jogando aqui pensando em jogar na Europa. Aí chega com um treinador que já tem essa mania da pranchetinha, do 9-3-4-1, que não vai ensinar com o cara, que não vai conversar com o cara, que não vai criar um ser humano, ajudar a formar um ser humano além de um jogador de futebol. Você junta tudo isso e dá o que dá. Dá os jogadores que o Brasil revela muito pouco, são os jogadores que vingam no exterior, os moleques da base, chegam lá e voltam, porque não tem estrutura, são jogadores que não têm, são jogadores que desde os 12 anos de idade, nunca ninguém falou não para esses caras. Então você pega um treinador mais duro que coloca ele no banco, ele chora, ele surta. Você viu o Brenner foi expulso, o jogo sentou no banco e chorou, porque ninguém nunca disse não para ele, nunca passou nenhuma dificuldade. É sempre paparicado, é sempre blindado, é sempre mimado. Esses moleques com 17 anos têm carro importado, tem dinheiro pra caramba, tem mulher no pé, tem... Então, assim, você não cria, você tá criando, você mima muito esses moleques. São treinadores que não sabem lidar, até porque não podem bater de frente com esses caras, entendeu? Não pode. Isso é culpa de todos os clubes, né, o Barolo? Isso não é só do São Paulo. É jogador que ganha 12 mil reais, com 12 anos de idade, jogando na base do Cruzeiro, do Atlético, do Flamengo, sendo que... Então acaba que ele vê, a criança hoje é esperta. Com 15 anos de idade, ele sabe que está sustentando a família inteira dele, sabe que tem empresário rodeando. É igual você falou, vem com carro importado. E às vezes eu fico pensando que é isso que faz pessoas como, que eu acho que ainda tinha muita lenha para queimar, que era como Muricy Ramalho, Abel Braga, desistir de ser técnico. Sim. Porque, para mim, o Muricy tem condições de ser técnico, porque tem técnicos mais velhos do que ele na Europa, que são muito bem-sucedidos, até pouco tempo atrás. E, inclusive, alguns que aposentaram,
bem, mas bem mais velho que eles. Parece que os caras falam assim, eu não tô com saco pra isso. É isso. Já fiz minha vida, vou viver aqui na praia. O que acontece hoje, assim, esses moleques, eu pego muito no pé desses moleques de São Paulo, que eles são tudo criados com a avó, criado com leite e com pera lá em Cotia. Falta cobrança, é muito paparico, é muito mimo. E aí muita gente fala assim pra mim, coitado, Barolo, eles são muito novos ainda. Não são novos. Se eles estão lá, vestindo a camisa de São Paulo, ganham a grana que eles ganham, tem contratinho no Instagram, tem patrocinador, já tem que aguentar a cobrança. Tem que aguentar, tem que perceber o clube que está jogando. Não é só fazer postzinho no Instagram mostrando a chuteirinha nova. Tem que jogar bola, tem que respeitar o torcedor, tem que respeitar a instituição. Eu bato do mesmo jeito, no veterano e no moleque. Se veste a camisa do São Paulo, tem que ser cobrado. Eu sei. E eu acho que falta cobrança no São Paulo, falta cobrança. Falta tapa na mesa lá, não vou falar tapa na orelha dos caras, mas falta cobrança, entendeu? Você tem que perder um jogo de 3-0 pro Palmeiras, como perdeu o último clássico no Allianz Parque. Na segunda-feira, todo mundo trabalha das 6 da manhã às 9 da noite treinando chute a gol. Aquele jogo contra o Binacional, que perdeu de besteira porque perdeu o gol, punha todo mundo para treinar na segunda-feira lá. Mas a altitude desgastou o jogador. É isso. Então, assim, se não tem pulso firme, se não tem cobrança, cada um faz o que quer. Eu falo que é o resort da Barra Funda, que me incomoda muito. O cara chega lá, e o fute-mesa lá de 2018, os caras só jogavam fute-mesa, dando risada. O time perdia na segunda-feira, tinha campeonato de fute-mesa. Quer dizer, não tem seriedade, falta um cara para cobrar lá dentro. O Muricy fala muito isso. A trajetória do Muricy foi toda assim. Ele conta a história que ele chegou um dia para tomar café, o time tinha perdido, os moleques estavam numa mesa lá tomando café, dando risada, que eu peguei não sei o quê, que eu peguei, ele falou, vocês são loucos, tirou todo mundo do time. É assim, eu acho que tem que ter um pouco esse nível de cobrança, esse tipo de atitude de treinador, fica passando muito a mão na cabeça de jogador. Então isso me irrita muito, eu acho que eu vivi as épocas... Pega os jogadores que treinaram com o Tele Santana, o Tele Santana era xarope, o Tele Santana é exagero até. Mas ele se preocupava quando o moleque chegava com carro importado, quando o moleque vinha com cabelo diferente. Para educar, o cara tá querendo um cidadão, você tá querendo um ser humano. Ele fez o Macedo devolver um carro, né? Fez, cara, fez. O Jamel engravidou uma menina. O Jamel me contou, numa live que eu fiz com ele, ele ficou com mais medo de contar pro Tele que ele tinha engravidado da namorada do que pro pai da namorada. Ele falou, meu sogro não foi de bom, meu medo era falar com o Tele. Então, assim, tinha esse compromisso. Eu não sou saudosista, eu acho que o futebol de hoje, eu acho que tudo é melhor hoje, mas eu acho que algumas coisas se perderam no meio do caminho, entendeu? Se perderam. Então, assim, você vê jogador que não tem posicionamento de nada, são os alienados, que não discutem nada, que não falam nada, só sobre aquele negocinho do Instagram, risquinho na sobrancelha, o cabelinho na régua e cantando funk. Então, eu acho que falta isso, falta profissionalismo no sentido de, vou me dedicar a esse clube que paga meu puta salário, que tem uma torcida por trás. Não tô falando só de São Paulo, não, tô falando de todos os outros. Falta esse compromisso do moleque hoje. Eu vou te falar, na minha área, no jornalismo, eu vejo muito moleque entrando na área do jornalismo que tem a mesma cabeça. Porque trabalha numa emissora grande, já se acha o tal. Eu acho que é um problema de educação, eu acho que é um problema que é muito mais... O buraco é muito mais embaixo do que simplesmente um moleque despreparado, entendeu? Mas falta gente para orientar, falta gente para cobrar, falta. O Barolo, quando nós fomos ano passado, fizemos uma excursão dessa mesma família SPFC Uberaba, a excursão que sai daqui e pega pessoal de Uberlândia, da região aqui, e vai para o Morumbi assistir jogos. Inclusive, sempre fazemos um churrasco na frente do Morumbi lá com a galera que vai junto. Ano passado nós fomos no jogo do Grêmio e você lembra lá que caiu um amigo nosso lá da arquibancada e a gente até brinca com ele hoje, que é o Homem Borracha. E caiu lá de cima e não morreu. Eu tava nesse jogo. No dia que... Tá, não, eu escrevi para você para falar que tava tudo bem. Eu lembro. Então, e aí... O que aconteceu? Quando nós fomos para o hospital ficar lá com o Iago, tinha um conselheiro lá do São Paulo. E eu tive uma longa conversa com ele, Barulho. Uma coisa que ele me falou que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, Danilo, uma coisa eu te garanto, sou conselheiro administrativo fiscal, não é de hoje que eu estou no São Paulo, mas uma coisa eu te garanto, não tem bandido lá dentro. Só que, aí eu peguei e falei, poxa, mas não ganha nada. Como é que é? É mau investimento, vende jogador, recebe, tá sempre falando que tá em salário atrasado, tem contas a pagar, que não paga.
Aí eu falei, o que acontece com o Leco? Ele falou assim, é bonzinho demais. É uma pessoa que se você chegar para conversar, você leva ela para sua casa, tanto que ele é gente boa. Ele não fala alto com ninguém, não briga com ninguém, não faz nada. Mas assim, tem gente que multa. É igual o patrão que todo mundo arrebenta com ele em cima, falando palavreado aqui, caga na cabeça dele. Então eu vejo que, às vezes, tem gente que fica falando, é minha opinião essa, na cabeça dele ele vai acatando. Não, até o Raí, vou contratar o Daniel Alves, vou contratar o Lucas Prato, vou jogar pra torcida, vou contratar o Rogério Ceni, vou fazer o que a torcida quiser. E no meu entendimento, creio que no seu também, as coisas não são assim. Sim, É muito bonzinho pro negócio. Eu acho que além, já me falaram um cara lá de dentro do São Paulo, que eu prefiro nem dizer o nome, que trabalha lá dentro, disse que eu estava criticando o Leco, ele falou, Barolo, o Leco você tem vontade que seja seu avô. Eu falei, não quero ter avô mais, eu já tive, não quero. Eu quero o presidente do São Paulo, eu quero um cara competente lá. Então o cara Claro. que tem a postura, porque a postura do presidente não é só lá dentro. A postura do presidente dita os bastidores do São Paulo na Federação Paulista, na CBF, na negociação com a Globo. Eu falo, os caras vêm no Morumbi, metem a mão no São Paulo, porque é São Paulo, é o Leco que é o presidente. Não tem, o juiz já entra, não vou dizer que entra mal intencionado, mas já entra com isso na cabeça. Você acha que eu vou respeitar um capitão do time que é o Hudson, com chapinha no cabelo? Você acha que eu vou respeitar o time aqui no Morumbi que o presidente é o Leco, que não tem força nenhuma nos bastidores, entendeu? Mas eu acho que o problema todo dele é falta de competência. O cara que nunca administrou nada, o cara que não tem um histórico vencedor, o cara colocaram um incompetente como presidente do São Paulo. E isso vai refletir. O São Paulo é um time que tem um orçamento de meio bilhão para gastar. Então, o cara que administra isso é o Leco. Então não vai dar certo. Vai dar problema, vai dar ruim, vai dar errado. E aí se cerca de um bando de competentes, se cerca de um bando de incapaz. E aí entra numa estrutura viciada, que o São Paulo tem uma estrutura viciada, de falta de cobrança, de falta de liderança, de falta de ideias novas, de falta de gente pensando no futuro, de gente com ideia, com a cabeça aberta. Entra nessa estrutura viciada. E aí, vem treinador, vem jogador, e não funciona, entendeu? Uma estrutura toda que está podre. Isso que precisa ser mudado urgentemente, que a gente perdeu, sei lá, 8, 12 anos aí das últimas administrações. Eu vejo no São Paulo atual, o Barolo. Ano passado, eu ainda escrevi para muitos amigos meus, nós vamos perder título brasileiro, porque tinha condições, mas nós vamos perder título brasileiro 2 vezes seguida, porque 2018 chegou a ter um fio de esperança, só que nós perdemos título, na minha opinião, por causa de departamento médico, tanto de jogador que ia para o departamento médico. E eu nunca vejo o São Paulo falar assim, vamos mudar esse departamento médico. O único ano que eu não vejo jogador no departamento médico é 2020, porém a temporada acabou no final de março. Em 3 meses não dá para tirar de base a competência do departamento médico, porque tinha uma temporada inteira pela frente. Falar, poxa, não está tendo mais, não está vendo mais lesões. Não, peraí. A temporada acabou em março esse ano. Sabe-se lá se vai continuar futebol Eu, pelo menos, meio que perdi o tesão em futebol esse ano, para 2020. Porque eu creio que nem torcida vai ter. Então eu tô imaginando já 2021 para futebol. Estádio lotado, Libertadores, América do Sul, país do jeito que enfrenta uma deficiência sanitária, do jeito que acontece com hospitais, eu duvido que vai ter jogo lotado, Morumbi lotado em 2020. Não, esquece. Então eu vejo 2020, assim, poxa, departamento, não teve lesão. Poxa, em março não dá para tirar de base. Se tem um departamento... Quer ver? Vê o seguinte, ó, o São Paulo, quando foi campeão da Libertadores em 92, o primeiro título da Libertadores, a Libertadores era um campeonato que não tinha, né? Ninguém dava muita bola e tal. O que o São Paulo fez? Olha como é uma junção de fatores. Não é só jogador bom, ou treinador bom. O São Paulo foi o primeiro time a fretar avião para disputar os jogos da Libertadores. Não tinha esse negócio de fretar avião. Era avião de carreira, demorava pra caralho pra chegar. O São Paulo foi o primeiro a fazer isso. Investiu uma grana, ia de voo fretado.
O São Paulo, na altitude, o São Paulo foi o primeiro time no Brasil a fazer uma preparação em São Paulo de como seria jogar na altitude. Comprou vários equipamentos, os jogadores treinavam, faziam exames, testes, usando os equipamentos super modernos para simular a altitude que eles iam enfrentar. O São Paulo ia jogar na altitude e engolia todo mundo que tinha tecnicamente os melhores times. Então, uma série de fatores, contratou os melhores preparadores físicos, os melhores fisiologistas, todos os profissionais de excelência que fizeram aquele time ser campeão. Não era só o Tele Santana, não era só um jogador. Era uma estrutura toda por trás. Isso que você está falando no departamento médico, o Dr. Sanches está lá há mais de 30 anos. O cara que trabalha de domingo e quarta, ele não tem tempo para se atualizar. Ele não tem tempo para fazer curso, ele não tem tempo para participar de convenções médicas, ele não tem tempo. O São Paulo tem um departamento físico, de preparadores físicos, que vai mudando a cada 6 meses, por incompetência da diretoria, que manda o treinador embora a cada 6 meses. Então vem um cara com uma equipe técnica, o treinador, com uma equipe técnica, com os preparadores físicos, fisiologistas, nutricionistas, os cambal. O cara treina, tem um jeito de treinar. Aí esse cara trabalha 2 meses e é mandado embora. Vem um outro grupo, que pega esses mesmos jogadores, que tem um ritmo de treinamento e começa tudo de novo com esses caras. Por essa má administração, esse grupo vai mudando no decorrer do ano. Não é o mesmo grupo, ele vai mudando. Então, o jogador que fez a pré-temporada começa com um preparador físico, durante o ano ele passa por 3 preparadores físicos diferentes. Tem jogador que não fez a pré-temporada, que fez a pré-temporada em outro clube, chega e pega 3 preparadores físicos diferentes. Não tem como dar certo isso. Não tem como os caras não se estrupiarem. Não tem como recuperar jogador. Não tem como. Isso é impossível que aconteça. O que está acontecendo em 2020? O São Paulo Você me falou uma coisa que eu não imaginava. O São Paulo eu não imaginava que fosse assim. Sim, o São Paulo mudou algumas estruturas lá. Mudou alguns preparadores físicos, mudou o fisiologista, contratou o filho do Twitter. E outra coisa, por que não está tendo lesão em 2020? Porque o São Paulo manteve o elenco. Manteve os preparadores físicos. Então está sendo um trabalho que está sendo feito desde a pré-temporada até agora, no meio do ano que parou a competição. É o mesmo trabalho, com os mesmos profissionais. A chance de jogador se lesionar, como teve lesão muscular em 2019, 2018, a cada jogo tinham 2 estrupiados com problema muscular, a chance de acontecer isso agora é menor. Porque o São Paulo manteve o treinador, o São Paulo manteve o elenco e saiu em vantagem em relação aos outros clubes grandes, que todos trocaram de treinador, todos trocaram de comissão técnica, demora um tempo ainda para você conseguir ter frutos desse trabalho. Então nada é por acaso, certo. Não é porque o Sanches é ruim, é a estrutura que é ruim. Se mudou o preparador físico, se mudou o sistema de trabalho físico, se mudaram os treinos, mudaram tudo em 3 técnicos em, 6 meses. Desde o Jardim as coisas vão mudando e vem o Cuco e muda. Então agora tem tempo para se trabalhar, não está tendo tanta lesão. Então não tem muito mistério, você entendeu? Não tem muito. Mas por que será que está acontecendo lesão? Você viu, os outros times não tinham lesão, só os que trocavam de treinador e trocavam de profissionais. Isso tudo, o futebol vitorioso é uma soma de fator. Não é você só ter um camisa 9 bom e ter um Daniel Alves que ganhou tudo. É uma série de fatores, entendeu? E esses fatores foram se perdendo no São Paulo. A gente foi perdendo isso tudo. A vontade de ganhar, indignação com a derrota, contratações inexplicáveis, treinadores que não tinham nada a ver com a trajetória do São Paulo, com a história do São Paulo. Isso foi se perdendo, por isso que o São Paulo está onde está. Não é por acaso, entendeu? Não é saco enterrado. Ô Barolo, quando o São Paulo contratou o Daniel Alves, a minha maior preocupação com relação ao Daniel Alves era exatamente o departamento médico, por causa da idade dele, e ele não disputou a Copa de 2018 por causa de uma lesão muito séria. Eu falei, poxa, é o cara hoje do São Paulo, na minha opinião, é o Daniel Alves e o Igor Gomes, que é o que mudaram um pouco a estrutura do time ali. E eu vejo também que eu acho que o Diniz acertou em recuar o Tietê para fazer aquela saída de bola, que antes o São Paulo não tinha, né? Era o Hudson que a bola batia na canela, só jogava para os lados, e o Jusilei que, o dia que ele foi fazer uma graça, ele olhou para um lado, tocou para o outro, no jogo contra o Vasco. Foi a maior vergonha que eu já passei com o Vascaíno. Então, a minha maior preocupação, quando o Daniel Alves foi contratado, não era o futebol dele, não. É lesão, por causa de idade. Porque se um jogador desse perfil
dessa idade se lesiona e fica um ano parado, vai acontecer igual aconteceu com o Raí em 98 lá, depois que ele foi campeão paulista. É o machucar para não voltar direito mais, né? Mas a nossa sorte é que o Daniel sempre foi um cara que se cuidou, né? Sempre foi um cara que se cuidou. Sim. Então ele... E outra coisa, se o cara é malandro, o cara tem uma equipe própria dele, física, tem uma equipe própria médica, o cara se cuida por conta própria, não vai ficar na mão desses caras, entendeu? O Hernanes faz isso, tem vários profissionais que fazem isso. Você vê, por exemplo, o Neymar, você pode questionar o Neymar do que for, mas é um puta cara profissional, ele tem a equipe toda dele lá, de fisioterapeuta, de preparador físico, ele treina por conta. Então eu acho que o cara que é profissional, o cara que tem o Daniel Alves também, outro que não é campeão, não é a trajetória que ele teve, não é por acaso, não é porque sorte, tem talento só, é por uma série de fatores. E o cara chegou e viu o que estava acontecendo. E percebeu. Então eu acho que ele bem condicionado, ele conhece, ele é experiente. Duvido que ele não tenha preparador físico por conta própria, duvido que ele não se cuide, nutricionista, duvido. O cara não chegaria nessa fase da vida, com 37 anos, do jeito que ele está. Mas é isso, é o profissionalismo dos caras. Se eu estou vendo aqui que esses médicos não recuperam ninguém, se eu não consigo entrar em forma, em vez de tirar foto no Instagram, eu vou contratar um preparador físico para cuidar de mim aqui na minha casa, meio para me fortalecer, as minhas deficiências. O Pato fez isso também, né? Sim, é isso. Não tem muito segredo, entendeu? É o lado do profissional. Agora, espero que quando voltar ao futebol agora, a gente vai continuar com a mesma vantagem que a gente teve, porque parou para todo mundo. Então os outros times também estão parados, só que a gente manteve o elenco e manteve o treinador. Então, teoricamente, o São Paulo mantém a mesma vantagem que manteve no começo do ano. Então, dá pra gente ter um pouco de esperança. Não sei quando vai voltar, não tenho ideia, mas dá para ter um pouco de esperança. Certo. Ô Barolo, do mesmo jeito que você tem o Fagner aí, eu tenho um moleque aqui no andar de cima que se ouvir uns barulhos meio esquisito, é porque ainda mais está de quarentena agora, para cair uma criança aqui do andar de cima, pouco custa, viu? O Fagner tá empolgadíssimo aqui, é que vocês não estão vendo que eu tô de fone. Então, ô Barolo, outra coisa que a gente tem conversado bastante, e eu sei que é uma dúvida aí que muita gente gostaria que colocasse em pauta aqui, é sobre o Hernanes. Eu tenho uma opinião muito, muito pesada sobre o Hernanes, não querendo ser injusto com ele. E eu queria que você colocasse a sua. Eles perguntam, por que o Hernanes de 2017 não é o mesmo Hernanes de 2020? Quando me perguntam isso, quando questionam, não me perguntam não, quando questionam isso, a minha opinião sempre é, porque o time de 2017 era limitado e o de 2020 já é um time mais competitivo. Aquele Hernanes lá, para mim, é o mesmo, só que o time evoluiu. E o de 2007 só tinha o Hernanes, a gente tinha o Edmar de lateral esquerdo. Tinha um Cueva que andava, ele carregou esse pessoal nas costas. O volante nosso era o Jusilei. Em alguns jogos foi o Petro, sozinho, que não era nem característica dele. O goleiro era o Sidão, se eu não me engano. Hoje, o nosso time é outro, é bem mais estruturado. A gente fala o time de ponta a ponta. Tem o Pablo, apesar que tinha o Lucas Prato, que eu sempre gostei dele. Mas, na minha opinião, eu vejo que o time de 2017 era extremamente limitado e o Hernani se destacou. E o de 2020 é mais competitivo. E aí já tem gente que está na frente dele. Não sei o que você pensa. Então, eu acho o seguinte, quando o Hernanes veio em 2017, que ele carregou aquele time nas costas, ele também veio do futebol chinês, que todo mundo fala que é um cemitério de jogador, que os caras não treinam, o nível de competitividade é muito baixo. Só que se você reparar é o seguinte, o Hernanes é um cara que sempre precisou muito do físico dele. Não é um cara que fica paradão no meio de campo, lançando de 3 dedos, não é. Ele precisa ter força física para chegar na área, para chutar no gol, para marcar, para correr. Só que a idade chega, né, cara? A idade chega. O futebol hoje está crescendo a competitividade muito mais do que era em 2017. Cada vez é pior. O nível de competitividade é cada vez pior, cada vez mais pesado. Ele tem 36 já? Por aí. E o Hernanes, e o que aconteceu com o Hernanes? O Hernanes caiu com aqueles preparadores físicos, açougueiros lá, que não conseguiam, que não conseguiram em 2019 inteiro preparar o Hernanes. Quando que você viu o Hernanes ter lesão muscular como ele teve, a sequência de lesões? O Hernanes nunca entrou em forma. Desde que ele voltou de novo, de 2017, voltou, ele não entrou em forma. O Hernanes não é um cara que está em forma. Ele sempre está baixo fisicamente.
Então você vê isso no jogo, no tempo de bola dele, naquela passada que ele dá em cima da bola, ele está abaixo dos outros. Ele está numa rotação menor. Hoje eu estava vendo uma matéria, os preparadores físicos de São Paulo estão com uma experiência muito grande, que ele volte em grande, um potencial maior, porque ele vai ter tempo tá tendo tempo de treinar o mesmo tipo de treinamento desde o ano passado. Então agora isso que a gente acabou de falar. Você acha que não reflete num cara de 30 e poucos anos que precisa do físico, para jogar, para sentir confiança para jogar? Porque jogar ele sabe, só que ele precisa ter confiança no físico dele. Quando ele vai disputar uma dividida, ele sabe que ele vai ganhar. Quando ele pega uma bola na entrada da área, ele sabe que ele vai chutar no gol e vai fazer o gol, como foi em 2017. Então eu acho que o Hernanes tem um valor enorme, desde que ele seja trabalhado com a idade dele, com uma equipe competente. Você pode reparar, a gente toda hora volta na palavra competência. Numa equipe competente para colocar o Hernanes em forma. Ele pode ser muito valioso numa Libertadores. Olha a experiência que esse cara tem. Olha o que esse cara pode ser importante num jogo de Libertadores fora de casa, num jogo de altitude, ele entrando no segundo tempo. Olha a calma que ele pode dar para o menino como o Igor Gomes, como os meninos da base. Olha a experiência dele, o que ele pode acrescentar, entendeu? Imagine esse cara em forma. Imagina esse cara, porque dá para colocar o cara em forma. É claro que ele não vai ser o mesmo quando era moleque, mas dá para colocar esse cara em alto nível. E acho que ele é muito importante. E outra, é um cara extremamente dedicado ao São Paulo, um cara que tem uma história com o São Paulo, uma identificação com o São Paulo. E é um cara que, pela trajetória, impõe respeito. Uma coisa é você estar no campo e ver o Hernanes entrar no segundo tempo, e outra coisa é você ver o Elinho entrar no segundo tempo se você está jogando contra. É uma coisa. Barolo, o Elinho não dá. O Elinho não dá, Barolo. O Elinho não dá. O Elinho é a cara da derrota, o Barolo. Então, é isso. Você vê. Mas eu acho que o Hernanes é muito importante. Ele vai ajudar muito ainda. Eu acredito que ele vai ajudar muito. Até porque, se não for na técnica, vai na raça. Ele é um cara que tem vontade, um cara que se cobra pra caramba. Não é um cara que vai ficar acomodado no banco de reserva e falar que se dane, joguem aí, eu tô ganhando o meu. Jamais vai fazer isso, entendeu? Por isso que eu acho que mas também não fica brigando pra entrar, né? Eu acho que ele também não briga pra entrar. Ele também não briga no sentido de forçar uma entrada. Ele sabe a limitação dele. Ele sabe que ele tá mal. Ele falou o ano passado inteiro que ele estava baixo. Ele admitiu que ele estava devendo. Então ele sabe disso. E o Hernanes informa, confiante. Eu acho que ele tem condições de ajudar muito o São Paulo. Eu não sei como titular, o Igor Gomes está muito bem. Eu acho que o Igor Gomes que mudou a cara do São Paulo quando ele voltou da seleção olímpica. Porque até ele voltar, o São Paulo foi uma draga no Campeonato Paulista. Ele que deu a cara nova para o São Paulo. Mas eu acho que o Hernanes pode ajudar muito. Ele é muito importante. Ano passado, você deve lembrar, o Barolo, que aconteceu uma coisa que eu sempre ficava pensando, poxa, que legal, que nós sempre insistíamos, a gente via o Toró de titular e falava, puta, o que o Pato está fazendo no banco? Um Toró de titular. Poxa, viu o Elinho titular? Pô, o Pato tem que ser mandado embora. Tem que pedir, falar, ó, tchau, Diniz. Vou jogar nesse time, não. Mas é impressionante, porque o Pato mal jogou com o Diniz no ano passado e o Hernanes também. Parece que o Diniz pegou os dois e falou assim, ó, cuida aí, porque ano que vem é o ano de vocês. Eu vou dar oportunidade, mas esse ano, o Pato tinha vindo da China ano passado, ele tinha errado um gol contra o Avaí, se eu não me engano, foi ridículo aquele gol que ele errou. Mas aí eu fiquei pensando, poxa, isso aí é liderança de grupo. Quando ele bota duas feras igual o Pato e o Hernanes, que tem altos salários, no banco, e não existe questionamento. Cara, eu acho que ele fez um trabalho principalmente com o Pato, porque ele viu que era um começo de trabalho, ele tinha que ter os caras na mão, foram os caras que contrataram ele, os jogadores que contrataram o Diniz. Então ele fez esse trabalho sim, e eu tenho certeza que ele fez isso com o Pato e com o Hernanes. Foi uma gestão boa de grupo, porque os caras, uma coisa a gente não pode negar, os caras jogam pelo Diniz. Eu só tenho medo que o Diniz vire refém desses caras. E essa é uma coisa, quem me falou isso foi o Vampeta e o Miller, uma vez que eu fui participar de um programa de televisão aqui em São Paulo, eles me falaram isso, é legal, o cara vai jogar por ele. Só que pode ter visto eles virarem reféns. Ô Danilo, eu tenho 25 segundos restantes aqui. Vai terminar que o Instagram só permite 1 hora. Eu conecto de novo, a gente fala mais uns 10 minutinhos, tá bom? Fechou. Então é isso, acho que ele fez um trabalho correto, foi certo o que ele fez. Mas vamos esperar agora como é que vai ser depois que voltar ao futebol. Tá acabando aqui. Eu vou desconectar, a gente conecta de novo. Danilão, vamos falar mais uns 10 minutinhos e aí beleza, vamos marcar mais vezes.
Se durar essa quarentena, a gente vai conversar mais vezes. É que eu preciso trabalhar, também eu tô saindo agora mais cedo para trabalhar. Por isso que eu marquei. Eu tô marcando live 8 horas, eu marquei com você mais cedo, porque eu preciso trabalhar mais cedo. Tem dia que eu entro mais cedo. Começo a trabalhar mais cedo. Eu falei com um amigo meu hoje. Ele me ligou, ele é até do grupo, o Armando. Daqui a pouco ele deve estar entrando aí, que ele está acompanhando ansioso também. Estava ansioso para essa live. Eu comentei com ele: poxa, Armando, quarta-feira é dia de futebol, segunda-feira é dia de jogar os racha com os amigos, sábado de manhã também não tá podendo fazer nada disso. Poxa, vou chegar no pessoal e pedir live, vamos ver o que rola, né? Poxa, eu não sei nem como te agradecer, eu tô achando o máximo aqui Imagina, estar velho. conversando com você. Eu gosto de falar pra caralho de São Paulo, porque a minha rotina de trabalho tá muito pesada, Danilão. Eu tô com essa história de Covid aí, tá muito pesado pra mim no dia a dia no SBT. Eu saio agora, 8, 9 horas da noite, tem dia 10, tem dia às 11, trabalho a madrugada inteira, sou editor executivo do jornal que começa às 4 da manhã, acaba às 6h30. A minha participação depois ele continua até às 10h30. A gente só falando disso. É um assunto muito pesado, é muito desgastante. É Então pesado. eu sinto muita falta de falar do São Paulo. Eu estou gravando vídeo uma vez por semana só, porque não tem notícia. Quando eu vou juntando as notícias, porque eu não quero ficar forçando a barra também de ficar gravando vídeo só para ter like, visualização, não é muito minha praia. Vale a pena, né? Eu gravo quando tem notícia, estou gravando de quarta-feira hoje, eu acabei de postar um aí. E estou fazendo live. Eu não falei não para nenhum, todo mundo que me convida eu faço. Eu gosto de conversar do São Paulo, você vê que eu sou louco, empolgado. E também uma válvula de escape aí, para mim é um prazer enorme, pô, eu que agradeço. E queria agradecer muito aí o pessoal de Minas, agradecer, muita gente assiste o canal daí, agradecer o pessoal que está assistindo, que eu não consigo, estava falando aqui, eu sou cego, meu óculos está aqui, mas eu detesto usar, não enxergo as perguntas, mas eu acho que a gente está respondendo aqui. E eu vou fazer uma live aqui do canal, você está convidado para assistir, na quarta-feira que vem, às 8 da noite, ou aqui no YouTube. Em vez de gravar vídeo na semana que vem, eu vou fazer uma live para conversar com as pessoas, para tirar um pouco esse peso também, para a gente se divertir e falar do São Paulo. Mas foi, bom, o prazer foi meu. Um abraço para todo mundo Eu aí, quero. seus grupos, seus amigos. A gente agradece muito, Barolo, porque eu não sei se você tem a dimensão da importância sua, e no Brasil, porque assim, nós estamos falando de Uberaba, mas o pessoal do Brasil inteiro assiste seus vídeos. E imagina o tanto de grupo de WhatsApp que já brigou por causa dos seus vídeos. Pessoal, porra, não, você vai falar isso do Barolo, não, certeza, acontece no nosso, acontece em vários grupos, tanto você quanto o Bandana também, que, poxa, eu adoro assistir os vídeos do Bandana, super esclarecido. Meu amigo pessoal, Bandana, o cara, gente boa demais. Então, Danilo, o que eu costumo falar sempre é o seguinte, assim, não tem diferença nenhuma para mim, para você, para os torcedores do grupo, do seu grupo aí, do meu. Não tem diferença. A gente está do mesmo lado. Nós torcemos para o mesmo lado. A gente quer a mesma coisa. Eu não estou aqui querendo uma coisa diferente de você. A gente quer a mesma coisa. A gente quer o São Paulo campeão, a gente quer se divertir, a gente quer zoar os rivais, a gente quer comprar nossa camisa nova, a gente quer isso. Eu não represento o torcedor, eu não tenho destaque mais do que uns, mas não é, a gente quer a mesma coisa. Eu tenho uma postura corneteira porque eu sou mais velho. Tem gente que tem uma postura menos corneteira. O Bandana é um cara muito mais analítico, muito mais calmo. Cada um tem o seu jeito. O que eu costumo falar é o seguinte: estamos do mesmo lado. Esses cabeças de bagre aí, se o Calazans entrar no jogo contra o River Plate, eu vou torcer para ele fazer 3 gols e mandar um cala-boca para mim. Não faz mal, não tem problema nenhum. Esses caras amanhã eles vão embora do São Paulo. Esses caras amanhã não estão lá. O meu maior ídolo no esporte se chama Rogério Ceni, ele é treinador do Fortaleza. Se o Fortaleza for jogar com o São Paulo, esqueça o Rogério Ceni. Eu quero que ele tome um sapeca de 10-0. O que vale é essa instituição aqui, ó. Eu, São Paulo, Futebol Clube. Exatamente. Somos todos iguais, estamos todos no mesmo nível. Queremos o bem do São Paulo, queremos ser campeão. Estamos todos do mesmo lado. Por isso que eu falo, quando você vai falar dos meus vídeos, não precisa falar de mim. Ah, porque o Barolo falou... Interessa, deixa a sua opinião, eu tenho a minha, vamos debater, vamos construir, vamos se divertir. Eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. Para mim, esse bordão que eu criei por acaso, assim, eu não quero ter razão, eu não quero chegar aqui e falar que porque o fulano de tal é cabeça de bagre e no outro jogo o cara jogue mal. Eu quero que ele jogue bem e cala a minha boca.
Porque eu vou trabalhar, zoar o meu chefe no SBT com a camisa do São Paulo. Eu vou estar contente que o São Paulo ganhou, entendeu? Esse é o objetivo. Então, assim, a única diferença para mim e de outras pessoas é que eu tenho um canal no YouTube que eu falo groselha pra caramba. O resto, a gente tá do mesmo lado, cara. Torcemos do mesmo time. E gostamos do mesmo esporte, porque tem tanto torcedor de outros clubes que assistem meu canal, porque eu respeito as outras instituições, que eu acho que tem que ter respeito. Claro, tem que respeitar. Você está mexendo com paixão, você está mexendo com o amor das pessoas, tem que respeitar. Eu acho que a gente gosta de futebol, cara. E futebol é diversão. Meu pai me ensinou isso, é diversão, é tiração de sarro, é a gente brincar e se divertir. É isso que eu procuro fazer aqui. O objetivo do canal é esse. Não é ter inscrito, não é ter like, não é ser isso e aquilo, ser o maior. É me divertir falando do São Paulo. Eu quero que o São Paulo seja campeão, só isso. É isso aí. Ô Barolo, uma outra... Saindo um pouquinho do São Paulo aí, algo que eu sempre quis saber também. Sua opinião. Lucas Moura. A gente falou agora do Lucas Moura, né? Às vezes eu fico pensando, será que ele não recebeu uma chance na seleção porque ele realmente está abaixo do nível de quem está lá? Ou será que é politicagem, o que pode ser? Porque, assim, se for analisar a carreira do Lucas, ele teve aquele auge no São Paulo, mas ele nunca se firmou como titular do PSG também, jogando do lado do Ibra, até do lado do Neymar. E depois ele foi pro Tottenham, e ele não chegou à final da Champions League. Eu nunca entendi aquilo. Depois de ter feito o que fez naquela semifinal. Que lá, até existe um vídeo do Esporte Interativo lá, que ele fez, que foi... Rapaz, quase que eu choro. Eu não sou muito de chorar, não, mas aquele dia lá eu falei, putz, que moleque, esse moleque vai arrebentar na final. Chega lá, não bota ele pra jogar. Eu fico pensando, será que o problema é de quem convoca ele na seleção, ou talvez é por falta da titularidade dele nos outros clubes? O que você pensa? Eu acho que eu sempre achei o Lucas Moura um bom jogador acima da média, mas nada extraordinário. Eu não acho o Lucas Moura um jogador extraordinário. Você fala, nossa, um jogador extraordinário. Não acho. Eu acho que é um jogador que, para o padrão europeu, dos grandes times europeus, ele é mais um. Ele não é... Aqui no São Paulo ele teve um destaque, a torcida tem carinho por ele porque ele foi o último título, tem um menino da base, a torcida do São Paulo tem muito carinho por ele. Eu acho que em relação à seleção brasileira, junta as duas coisas, é a amizade, o Tite é muito dos amiguinhos dele, do cara que ele gosta, e eu acho que também não é... Ele poderia ter tido uma chance na seleção, mas não é um cara indiscutível, que você fala, indiscutível, Lucas Moura. Tanto que você fala da trajetória dele, você pode lembrar da semifinal pelo Tottenham, mas toda a trajetória no PSG foi muito apagada. Um jogador de segundo tempo, um jogador que nunca se firmou. Então eu acho que ainda é um jogador que não se firmou, um cara que ainda não tem... Claro, é um jogador importante, é um bom jogador, um cara acima da média, mas não acho que seja um fenômeno, não acho que é um jogador espetacular, não acho que seja isso tudo, não. Eu acho que está dentro das limitações dele, ele está muito bem no Tottenham, acho que deve aparecer uma oportunidade na seleção brasileira, mas não acho que não foi cometida nenhuma injustiça com ele, não. Tá. Ele podia voltar pro lugar do Antony, hein? Difícil. Esses caras só vão voltar em fim de carreira. Não, eu tô falando, mas eu não tenho a menor... É igual quando falaram do Cavani. Eu falei, para, gente, não vamos criar essa expectativa, porque o cara tem mercado, não tem jeito. Exato. Né? E falando de seleção, ô Barolo, que expectativa que você vê para as próximas Copas, as novas gerações? O que você pensa aí de seleção? Cara, eu acho que os clubes brasileiros são tão mal administrados, eu acho que tem tanta coisa errada no futebol brasileiro, tanto apaixonado, incompetente, tanto incompetente e desonesto, que eu não vejo muita perspectiva, não. O futebol brasileiro caiu há muito tempo, a seleção brasileira não tem identificação nenhuma com o povo, não é nada de seleção do povo, sou meio desapontado com isso. Não sou um cara que dou a menor pelota para a seleção brasileira, desde criança nunca foi assim. Para mim a seleção é isso aqui, essa é a minha seleção, então não vejo grandes perspectivas, não. Você vai ter um Neymar que é protagonista, mas não é nem protagonista entre os protagonistas. Eu acho que a gente vai sofrer um perrengue ainda por muito tempo. Uhum. Você vê que na Copa de 2018 a gente teve o Fagner de lateral direito. Eu falei, putz, a que nível que nós chegamos. Então a gente fica... Isso porque, obviamente, porque o Daniel Alves machucou. Mas eu vou falar por mim, porque na época dos 2000, 90, eu ficava na expectativa para ver um amistoso.
da seleção olímpica lá de 96, que tinha o Sávio, o Bebeto, o André Luiz era lateral esquerdo, ver essa galera. Eu ficava na expectativa para ver amistoso e seleção olímpica. Hoje eu nem sei que dia que vai ter amistoso. Você não sabe Que nem quem joga. esquisito. Eu estava assistindo o jogo do Não Brasil na sabe. Copa América. Eu fui assistir o jogo do Brasil na Copa América na Arena Corinthians. Aí a substituição do Brasil, sai o fulano entrar, nem lembro do cara, Gian, Luan. Um olhou pro outro e falou: meu, quem é esse cara? Da onde veio esse cara? Eu nunca ouvi falar no cara. Eu nunca tinha ouvido falar. Então perdeu toda a identificação. Tem cara que joga na seleção brasileira que saiu do Brasil com 12 anos de idade, nunca mais voltou, vem passar as férias aqui, olha lá. Para mim perdeu toda a identificação. Não vejo a menor graça. Eu tinha uma expectativa no Tite. Eu tinha. Vou negar, não. Eu tinha uma expectativa legal no Tite. Principalmente porque ele pegou um Corinthians bagunçado lá em 2015, que vendeu todo mundo e ainda foi campeão brasileiro, se eu não me engano. Eu falei, puta, esse cara... Se aconteceu isso com o Corinthians, imagina o que ele vai fazer na seleção. Fez nada. Passou vergonha. Eu acompanhei a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, a Copa de 2014 e 2006. 2014 com o Neymar, já se vê de perto. É outra coisa. Você vê aquela empáfia daqueles caras que se acham os heróis. Então eu tenho um ranço muito grande, uma preguiça muito grande desses caras que se acham super estrelas, que ganham muito dinheiro, que não tem identificação com o torcedor, que estão fazendo um mero papel ali, pensando nas carreiras, nos contratos, e acho que perdeu essa coisa esse romantismo do futebol. Você vendo de perto, você fica muito frustrado. Eu acompanhei a Copa do Mundo, a seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 2014 inteira. Você vê, não tem nada a ver com o futebol que a gente conhece, do torcedor, da emoção, não tem nada a ver. É um bando de cara querendo dinheiro, milionário, querendo as vitórias pessoais para conseguir destaque pessoal, para fazer bons contratos. Nada a ver com aquela história de amor, a seleção brasileira, a amarelinha. Isso não existe mais, esquece. Você acha que, até o Dudu perguntou aqui, se seria uma boa... poxa, é até enjoado falar de seleção, mas eu vou ler a pergunta aqui do Dudu. Seria uma boa o Volpi na seleção? Você acha que ele merece? Cara, eu acho que sim, né? Pelo que ele está fazendo, merece. Mas tem que ver também, é muita coisa, né? Tem que ver que competição que vai ser convocado para quê? Para que tipo de competição? De repente você tira para um amistoso aí, desfalca o São Paulo. Eu acho que ele merece. Eu prefiro que não vá, não. Merece. Eu prefiro que ele jogue pelo São Paulo. Merece. Mas tem jogadores também, outros goleiros bons no Brasil, tem vários goleiros do mesmo nível, eu acho. Mas merece sim, eu acho que é um bom jogador, não tem... Legal. Ô Barolo, olha, mais uma vez, eu não sei nem como te agradecer. Poxa, tô feliz pra caramba de estar falando com você aqui. Você, foi super parceiro aí, né, essa semana. O pessoal falou assim, olha, e aí, tá nervoso de falar com o Barolo? Eu falei, pô, Deus, né? Só faltava essa. Eu falei, pô, o cara é São Paulino. Ai, pô, o cara é São Paulino, eu adoro, sou apaixonado com São Paulo. Minha mulher às vezes chega pra mim, pô, você ainda acredita? Eu falei, não fala do que você quiser, mas não fala do São Paulo, não. Não fala da minha mulher, das minhas filhas e do São Paulo. O resto você pode falar o que você quiser, mas o São Paulo tá, pô, eu sou muito... apaixonado com São Paulo, o grupo nosso é apaixonado com São Paulo. Eu não sou o criador da família SPFC Uberaba, o criador é o Marcos. Nós fizemos aí uma campanha de doação de cestas básicas, conseguimos doar 200 cestas básicas, doamos cesta básica até para circo, sabe? Usamos o nome do grupo da família aqui em Uberaba. Ele criou em 2015 esse grupo, era uma turminha e o negócio foi crescendo, foi colocando regras e o negócio... Tem gente que não fala nada no grupo, mas fala assim, não me tira não, porque é um grupo que tem regra, fala de futebol e os assuntos são pontuais. Isso aqui que é legal. Porque tem gente que tem coleção de bom dia no WhatsApp, né, o Barolo? E aí fica só aqueles negócios lá, a gente fica louco. Então, lá, apesar que lá pode falar bom dia, mas é só uma forma de falar. Mas para não bagunçar, porque tem mulher, tem criança, sim, criança que eu digo de 10 anos, né? Então a gente tem também que, os administradores têm que dar o exemplo. O pessoal das antigas aí do grupo me deu essa oportunidade de estar falando com você aqui na família SPFC Uberaba. Eu espero ajudar também a esse pessoal da página.
Espero que você tenha gostado também Pô, da... cara, legal pra caramba, velho. Obrigado a você pelo convite. Um abraço pra todo mundo aí. Meu, eu sou o que eu sou daqui, eu sou no vídeo. Se a gente, quando vocês vierem pra São Paulo, vocês me chamam, a gente se encontra, você vai ver que eu sou o mesmo cara. Não tenho. Não é, Uhum. eu falo que eu acho que talvez o sucesso, que fala do sucesso do canal, é porque eu sou verdadeiro. O jeito que eu sou aqui, desligou aqui, eu sou igual. Pra gravar o vídeo, eu sou igual. Não é um personagem que eu crio, o que eu vou pensar pra falar. Não é- Eu sou desse jeito aqui, ogro, maloqueiro, meio estúpido, meio italianão, é o meu jeito. Então, e é torcedor, é papo de boteca, é papo de bar. Eu sou assim, você vai ver se me conhecer pessoalmente, no trabalho, no dia a dia, eu sou assim mesmo. É papo de sou torcedor igual a todo mundo. Não tem diferença nenhuma. Legal, Barolo. E depois eu vou te chamar no privado aí, pegar o endereço para mandar uma lembrança aí nossa, uma Bom, camisa da obrigado, velho. família SPFC Uberaba, um boné também. Legal, meu irmão. Quando E vocês como, vierem para São como uma Paulo, me forma avisa. de. Quando vocês Não, vierem para São aviso Paulo, a gente se sim. encontra. E poxa, e vem para Uberaba, vem assistir jogo aqui em Minas, quando tiver jogo em Goiânia, lá, São Paulo e Goiás, São Paulo. Pô, Vamos legal. assistir jogo fora também, para fazer vídeo junto. A gente dá um jeito, sabe? Vamos, vamos, Falou, tô vamos. afim, pô. Eu sei que sua rotina não é fácil, porque você trabalha de madrugada em emissora, a gente sabe que não deve ser fácil, mas, poxa, conta com a gente, vamos abrir um Não, laço de beleza, amizade parceiro. aí, Vamos, fechado, tá fechado bom? então, Danilão. Um abraço então, fiquem com Deus. Eu volto, sei lá quando eu volto. Eu volto amanhã aí, em algum lugar, eu tô aí aparecendo, falando de São Paulo. Um abraço, Grava o gente. nosso Obrigado para vídeo todo aí, hein, mundo. Barolo? Tá, obrigado para todo mundo que assistiu aí. Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tudo de bom, Falou, Danilão. brigadão. Abraço. Tchau, tchau. Abraço, tchau.